Etapas 17 e 18 do Tour de France 2023. Etapa 17 foi a etapa um dia depois do contrarrelógio, que foi a etapa vencida pelo Jonas Vingegaard, com quase 2 minutos sobre o Pogačar, com quase 3 minutos em 32 minutos de esforço sobre o Wout van Aert. Foi a etapa de ontem. Hoje já tivemos a 18ª etapa, mas antes de falar da 18ª etapa, eu quero falar um pouquinho sobre a etapa de ontem, a 17ª, porque foi a etapa rainha do Tour de France, etapa com muita montanha, etapa que subia em 168 km de etapa, 5.400 metros no dia. Então, assim, uma etapa duríssima, e foi a etapa depois da sanfonada que o Jonas deu no Pogačar e em todo o resto no contrarrelógio. Eu disse aqui no meu último vídeo no YouTube que com a performance que o Jonas teve no contrarrelógio, ele ia ter que responder muitas perguntas, que o mundo inteiro ia cair em cima dele, muita coisa ia aparecer no sentido de desconfiança. A gente sabe, a gente conhece a história do ciclismo e é o que está acontecendo. Tá bem? Então, ele está enfrentando essa questão, já respondeu várias vezes, obviamente, né, no sentido de que não há absolutamente nada, que foi simplesmente uma performance onde nem ele acreditou, e ele diz isso, né, nos watts que ele estava fazendo. Dá para ver que toda a equipe Jumbo ficou surpresa, enfim, surpreendeu o mundo inteiro, literalmente. Então, essa é uma questão, tá bem, pessoal, que eu queria deixar assim, que isso é um fato. Não é questão de opinião. O Jonas teve uma performance no crono muito acima do esperado. Não foi o Pogačar que fez ruim, não foi o Wout van Aert que fez ruim, não foi o resto do pelotão que fez ruim. É fato que o Jonas Vingegaard foi superior. Tem colocado já hoje diversos vídeos aí mostrando que ele também, além de ter sido muito mais forte em termos de potência absoluta, ele arriscou muito mais que o Pogačar, por exemplo, que foi segundo na classificação do contrarrelógio. Tem as entradas e saídas de curva, tem vários vídeos enfatizando que o Jonas foi muito mais rápido nisso. Tecnicamente ele foi melhor que o Pogačar, e não é que o Pogačar é um cara ruim. Não vamos esquecer que o Pogačar venceu Flanders, que é uma das provas mais difíceis que tem de se posicionar no pelotão, de andar e vencer aquela prova lá. Então, assim, o Pogačar é extremamente habilidoso. Talvez não tenha a mesma habilidade numa bike de crono que tem o Jonas. Talvez a mão machucada aí do Pogačar tenha influenciado um pouco, a gente não sabe. Então, essa é uma questão. Beleza, isso foi a 16ª etapa. 17ª etapa, a gente vem com um Pogačar e uma UAE dizendo que o Tour não tinha ainda acabado, né, que eles iam brigar até o final, e a 17ª etapa era uma etapa propícia para isso, porque é a etapa com 5.400 metros de ascensão, muito dura. E o que a gente viu na 17ª etapa, que foi ontem? Um Pogačar apagado, se segurando como dava desde o início, uma etapa que foi fortíssima, com o ritmo imposto pela Ineos e pela Jumbo o dia inteiro. Muita gente também colocava que provavelmente embora o Pogačar estivesse dizendo que ia vir para tentar recuperar tempo, que a Jumbo também ia fazer uma prova dura para dar-lhe a última martelada, botar o último prego no caixão do Pogačar. E a gente viu um Pogačar apático. O Pogačar cai no início, ainda no começo assim, da etapa, um tombo besta, um tombo bobo que nunca ele cometeu. Pelo menos eu nunca vi, de cruzar a roda com o atleta da frente e bater roda, enfim, cair. E no final da etapa a gente viu lá que o Pogačar tomou um tempasso, né? Tava mal. Na etapa anterior também do crono, começou a aparecer herpes na boca dele, tem umas imagens por aí. Então, assim, na etapa 17ª, o Pogačar mostrou que realmente está acabado. Tá acabado esse Tour, por pouco ele não perde o segundo lugar no pódio, ele perdeu então aí 6 minutos, se eu não me engano, foi nos últimos quilômetros de montanha, da última montanha do dia. Por que ele perdeu? E aí tem várias teorias rolando por aí, todas teorias, nada concreto, tá? A questão dele ter feito muitas provas clássicas desde o começo do ano, venceu um monte, então assim, ele nunca vai para a prova para fazer meia boca a prova, ele vai e esgaça. Tem a questão da fratura dele, né, na mão, e que talvez tenha piorado um pouco a preparação dele. Tem a questão do calor,
mas né, a gente sabe que o Tour é no calor, o verão lá tá sendo muito quente e o Pogačar não gosta. Enfim, tem várias teorias aí. A gente não sabe, talvez ele esteja doente, tem muita gente colocando que talvez ele esteja de fato com algum vírus, alguma coisa. Não se sabe. O fato é que o Pogačar realmente, assim, ó, ontem faleceu. Eu, durante a etapa, fiquei com a impressão até que ele poderia abandonar o Tour, não concluir. Mas ele continua em segundo. Depois da etapa de ontem, o Adam Yates solidificou na terceira posição geral. Solidificou não, né? Porque, assim, tá muito perto ainda do Carlos Rodrigues. E tem a etapa de sábado, então ainda tem uma briga ali pela terceira posição do Tour. Mas aconteceu o inesperado, né? Que foi, assim, o Jonas Vingegaard terminando um Tour com muitos e muitos minutos à frente do segundo colocado, seja ele Pogačar ou algum outro atleta. Coisa que a gente não esperava e que a gente estava, todos nós, né, vibrando com a disputa que estava tendo pela classificação geral do Tour. Beleza. Então isso foi 17ª etapa e briga pela geral. Tivemos ainda na 17ª etapa um Jonas Vingegaard na última montanha batendo o recorde da montanha, que era do então Miguel Angel Lopes, na etapa 17ª, se eu não me engano, do Tour de 2020. E ele bateu um recorde por mais de 1 minuto, se eu não me engano, 1 minuto, em cima do recorde do Miguel Angel Lopes. Ou seja, um dia depois do crono, de watts, né, watts, potência e de técnica, assim, absurda o que ele fez. Ele vai lá no final de uma etapa, da 17ª, então, com 5.400 metros de elevação, vai lá e ainda bate o recorde. Então, assim, o guri tá realmente num outro nível. Me esqueci de uma outra consideração que falaram muito sobre o Pogačar, começam a discutir, será que o Pogačar é realmente um cara para grandes voltas ou o Pogačar é um cara mais de clássicas, né? Enfim, tá se colocando aí várias questões, tanto sobre o Pogačar, sua condição atual e, né, o que aconteceu com ele, ter perdido esse Tour dessa maneira, sobre o Jonas Vingegaard estar ganhando o Tour e ganhando desta maneira. E temos uma baita disputa aí pelo terceiro lugar geral. Vamos para a 18ª etapa, que foi a etapa de hoje. Me perdoem porque eu não consegui gravar a de ontem, aqui no YouTube. 18ª etapa, uma etapa que era propícia, em teoria, para os sprinters. E eu não vi exatamente toda a etapa, de bandeira a bandeira. Tive que sair, mas assim, eu vi o início da etapa, vi um Kasper Asgreen atacando de bandeira. O Victor Campenaerts, que é outro cara assim, ó, extremamente rolador, muito forte, já bateu o recorde da hora de velocidade. O Kasper Asgreen também, um cara muito forte. Saíram na fuga, depois mais um atleta se juntou a eles, mais outro atleta se juntou a eles, enfim, fizeram uma fuga de 4 atletas, então, contra um pelotão. Um pelotão, é verdade, que na terceira semana está muito mais cansado do que no início, né? Então já se passaram várias etapas. Uma Alpecin, a equipe do Philipsen, que já venceu muito. Então, assim, tem muita equipe ali que até poderia ter interesse no sprint, que já fica meio assim de ajudar, porque sabe, pô, vou ajudar e depois vou tomar na cabeça. Então, tipo, deixa a Alpecin lá trabalhando muito, desgastando bem eles, para de repente no final a gente, né, dar conta de vencer o Philipsen. E aí foi uma equipe onde os 4 da fuga não tiveram muita margem para o pelotão sempre levou eles ali a menos de 2 minutos, 1 minuto e pouco, faltando mais de 50 quilômetros para a chegada, estava, se eu não me engano, menos de 1 minuto, coisa que em teoria, facilmente no final o pelotão busca esses 4 atletas. E dessa vez não buscou. E aí tem algumas coisas para a gente analisar que é bem legal, assim. Quem corre sabe que muitas vezes quem está no pelotão vai para frente em situações como essas, não para fazer força, mas sim para atrapalhar quem está fazendo força de fato para buscar os caras da fuga. A gente viu hoje nada menos que Alaphilippe, ex-campeão mundial, fazendo isso. Se vocês repararem em alguns trechos da etapa, ele vai para frente, porque o Kasper Asgreen é da equipe dele, a Soudal Quick-Step, tá lá na fuga, fazendo força, tentando vencer a equipe, e às vezes o Alaphilippe vem para frente e dá aquele migué e tal, e na verdade ele diminui o ritmo que o pelotão vinha vindo. O pelotão que estava andando esticado boa parte do tempo. Outra coisa, a gente viu um Philipsen. Pô, Philipsen, não se faz aquilo que tu fez.
Coisa feia, coisa de amador, coisa de corrida amador. O que o Philips fez para quem não acompanhou? Tem um atleta que está no pelotão e tenta sair para ir para a fuga e o Philips não deixa. Ele faz literalmente uma intimidação assim sobre o atleta, indo um pouquinho à frente dele, freando a bike, jogando o cara meio que pro canto, dizendo assim: tu não vai ir na fuga, tu não vai partir daqui de onde tu tá no pelotão para ir até a fuga. Então isso manchou demais a imagem do Philips, sobretudo porque ele é um cara que tá assim, ó, dominando demais os sprints. Tá com a pontuação de sprinter lá na frente, não precisava fazer algo do tipo, mas fez, tá aí, tem um monte de imagem aí, se vocês fizerem uma busca, vocês vão ver. E outra questão que eu gostaria de ressaltar é que eu vejo que está acontecendo em algumas provas, que é a seguinte: tradicionalmente quem sai na fuga, os caras saem na fuga e moem o tempo inteiro. E mais de uma vez já está nítido que agora o pessoal sai na fuga e eles não moem o dia inteiro. O que eles fazem? Eles vão rodando rápido, obviamente, mas de acordo com a velocidade que está o pelotão atrás. Então o pelotão aperta um pouquinho atrás, eles apertam aí, eles têm margem de apertar um pouquinho na frente. O pelotão deixa de apertar atrás, eles também desaceleram na frente. Por que eles fazem isso? Isso daí é um jogo para saber quem é que está mais forte, quem é que está mais fraco. Óbvio, normalmente o pelotão ganha, independente disso, porque o pelotão tem muito mais gente para trabalhar na frente e buscar os atletas da fuga. Só que dessa vez tinha 4 animais lá na frente, que andam muito, e atrás tem um pelotão cansado, tem um pelotão com várias equipes que não tinham interesse. Basicamente tinha, que eu vi muito, 2 atletas da Alpecin, tinha mais alguns atletas da Bora às vezes. Então assim, eu acho que foram uns 4, 5 caras atrás que tiraram de verdade, contra os 4 da frente. Eventualmente vinham alguns outros e ajudavam. Mas eles começaram a deixar para o fim, faltando poucos quilômetros, assim, tinha menos de 1 minuto, bem menos de 1 minuto já para buscar a fuga. Tava naquela assim de, parece que eles vão pegar a qualquer momento e não querem pegar, porque pode saltar outros do pelotão com mais gás, né? Porque tá vindo a etapa inteira no vácuo, e aí sim fica difícil de pegar esses novos ataques, então eles iam deixar para pegar bem em cima da linha, só que não pegaram. E se vocês olharem no último quilômetro, quando entra pro último quilômetro, o Victor Campenaerts dá uma puxada assim, ó, de alguns metros, impressionante. Um atleta da equipe dele que ia sprintar também, no fim não venceu, mas o Victor Campenaerts é um cara assim, ó, é excepcional, tem uma passada muito forte. Aliás, tem vários vídeos dele no YouTube. Ele é o cara que é cheio das manias de aero, deixar a bike aero e tal. Ele tem um vídeo, tem um canal dele aqui no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada, não precisa entender o idioma. Vocês vão ver quanto ele mexe na bike e tal, se filma, isso dentro da casa dele, mostra as coisas que ele faz, é bem legal. Enfim, o Victor Campenaerts para mim fez toda a diferença para a vitória da fuga hoje. Se vocês olharem o último quilômetro que ele faz, mesmo os caras embalando ao máximo, acabam não buscando. E ele próprio, Victor Campenaerts, por ter dado essa embalada final, foi, se eu não me engano, foi o único dos 4 que estavam na fuga que não fica ali nos 3 primeiros, 4 primeiros, enfim, ele chega lá em 10º alguma coisa ou 20º alguma coisa. E todos os da fuga e o do pelotão chegam com o mesmo tempo, para vocês verem o quanto foi em cima da linha mesmo essa chegada de hoje. Então dei uma olhada aí nos vídeos, foi muito bacana a chegada. O Philips bateu o pelote, mas não deu para ele, né? Não deu para ele, deu pro Kasper Asgreen, vencendo e salvando o Tour de France para Lotto, né? Passou da Quick Step, que tá com Tour de France, sim, sem nenhum resultado, aliás, pouquíssimos resultados na temporada para Quick Step. E foi isso, 17ª e 18ª etapa. Amanhã, uma etapa que sobe e desce o tempo todo, muito propícia para fuga, não acredito que vai vir para o sprint, um pelote tão grande quanto era esperado de hoje. E sábado, último dia de alta montanha. Vamos ver se o Pogačar aguenta. O Pogačar vai abandonar, vai perder o pódio, não sabemos. Eu acho que a única certeza aí é que Jonas não perde mais. E vamos ver a disputa também pela 3ª colocação. É isso aí, pessoal. Valeu, estamos chegando no final do Tour. Um abraço.